Olá, empreendedor! Eu sou Marcelo Moura, empresário e presidente da CDL Rio Branco. E nesse momento, estamos iniciando mais um episódio do CNPJ Cast, o podcast da CDL. Um bate-papo de empreendedor para empreendedor. Sem tanta teoria, é o dia a dia do empresário na prática. No episódio de hoje, vamos falar sobre os desafios da contratação e como encontrar pessoas, talentos certos para fazer a sua empresa crescer. Um verdadeiro guia de contratação para empreendedores. E para mergulhar nesse assunto, recebemos hoje Raquel Albuquerque, amplamente conhecida como a menina das vagas. Ela que é especialista em RH, gerente comercial, consultora de mercado e palestrante. Chega para mostrar que gestão de pessoas não é só teoria, é estratégia pura para o seu negócio. Raquel, seja muito bem-vinda ao CNPJ Cast. Olá, Marcelo, que honra. Atravessando aí as barreiras, pulando os muros aqui, porque quando ele fala que os empresários, né, a gente sabe que a maioria dos empresários aí conhecem o Marcelo Moura, e aí agora vamos para o outro lado, né? Sim. Eu estou do lado ali das pessoas que estão querendo ser contratadas, e uma grande honra, quando me ligaram para vir aqui, você tem hora para falar com o Marcelo? Eu falei, se a pessoa não tiver, ela arranja, porque fico lisonjeado. É o Marcelo Moura, e aí assim, então vamos lá para esse bate-papo e ver o que nós podemos encontrar aqui nesse assunto hoje. Olha, Raquel, você é muito direto. Me fala dessa história da menina das vagas. Então, a Menina das Vagas surgiu ali em 2018 para 2019. Eu passei por um curto período de desemprego de 3 meses, e aí eu assinava aquelas contas premium, né, que nós temos aí vários sites hoje, e aí de acordo com que eu procurava essa vaga para mim, eu comecei a divulgar amplamente nas minhas redes sociais, porque eu lia em todos os lugares e ouvia as pessoas dizendo que no Acre não tem emprego. No Acre não tem emprego, Rio Branco não tem emprego, né? As pessoas falam muito do QI, né, quem indica que só se trabalha assim. Eu não gosto dessa parte e eu acredito que tem emprego. Eu queria mostrar para as pessoas que tinha, né? Que tem, inclusive. E aí, de acordo com que eu procurava essas vagas para mim, eu comecei a publicar. E isso aí caiu nas graças, no gosto de muita gente, inclusive de alguns influenciadores na época. Eles começaram a divulgar, as pessoas pediam ajuda a eles falavam, olha, tem uma pessoa que está postando muita vaga de emprego. E aí uma conta de 900 seguidores, igual a de vocês, né, uma conta comum, ela foi para 20 mil e hoje nós somos mais de 60 mil pessoas, tá? E rapidamente eu me recoloquei, mas eu continuei com essas postagens, e aí caiu nas graças de muito mais gente. Hoje eu tenho mães que batem ali na porta e falam, legal, olha, esse curso é de confiança, eu vou pagar porque foi você que anunciou, né? E assim, graças a Deus, de lá para cá vieram prêmios, vieram premiações, inclusive nacionais. Eu me sinto muito honrada com a proporção que isso tomou. Eu chamava de corrente do bem, hoje ela é uma grande corrente do bem, assim, ela cresceu muito. Que legal, e você tá animado de estar com o Marcelo Moura, e eu estou animado de estar conversando com a Menina das Vagas. Parabéns pelo seu grande trabalho. Tá? Vou te fazer uma pergunta para a gente começar já na parte mais técnica. Por que o empresário deve parar de contratar no olho, que a gente sabe que é cultural, e profissionalizar o RH? Conta para mim. Eu acho que o empresário ele deveria se retirar ali até da salinha mesmo do RH e do DP. Você sabe que o Acre ele é muito conhecido pelas empresas familiares. Né? É a esposa, é o marido, e é o filho, é o sobrinho que contrata e começa errado aí. Eu conversei com um grande empresário uma vez, do ramo de supermercados, e ele falou para mim, olha, eu reencontrava um amigo da infância, um amigo do futebol, da escola, ele falava, fulano, contrata minha sobrinha, contrata minha neta, e eu dizia assim, manda ela passar lá. E aí, quando ele puxava a ficha do turnover e do absenteísmo, eram exatamente essas pessoas que davam problema. E aí, hoje ele diz assim para mim, Raquel, eu falo para ele passar lá ainda, mas vai passar pelo psicólogo e vai passar por todos os trâmites de qualquer candidato. E, incrivelmente, esse número, né, foi para o lugar certo, reduz. Então, assim, eu acredito, da mesma forma que o RH fala que são pessoas certas nos lugares certos, eu acho que começa na tua empresa mesmo, você ter pessoas certas no DP, pessoas certas no RH, porque você se preocupa com as pessoas que vão trabalhar na logística, porque você sabe que logística é tempo e é dinheiro vivo. Hoje você tem até um GPS para saber em que lugar aquele caminhão está naquele horário. Então, por que você não vai otimizar também, né, na sua contratação? Quanto menos conhecimento você tiver com aquela peça, com aquele talento que vai entrar na empresa, melhor para você.
Né? Eu acho que só atrapalha você contratar uma pessoa do seu conhecimento, da sua esposa ou do familiar mesmo, depois para cobrar é diferente. Sim. Então, assim, eu acho que só atrapalha. E hoje nós temos as ferramentas certas para isso, né? Que nem demandam tanto dinheiro, porque lá atrás o empresário fala, poxa, mas tudo isso é dinheiro, sim, vai onerar. Mas, assim, hoje tem muita coisa boa, inclusive de graça, tá? Na palma da mão aí. Que legal, que legal. Então, vamos lá. Para o dono de um negócio que diz que não tem ninguém bom no mercado, o problema é a mão de obra ou o processo de seleção dele? Eu acho que um pouco dos dois, assim. Eu trabalhei numa empresa no shopping durante 4 anos. Assim que o shopping abriu, lá em 2012, ali, né? Abriu em 2011. Eu entrei nessa empresa em 2012. E eu lembro muito que a gente ligava para falar com as pessoas do mesmo cargo ali em Brasília. E aí eles falavam, até quando a gente ia para um treinamento, eles diziam assim, não, mas porque fulano é perfil Brasília. Só que o perfil Brasília, que eu ganhava em 2011, eu ganhava não porque eu já era supervisora, mas o salário mínimo em 2011 era 700 e tantos reais. Lá em Brasília se pagava 980 a R$1.000. Certo. Então, assim, é uma discussão, inclusive, que acontece hoje, que as pessoas, porque o empresário utiliza muito assim, mas eu pago o mínimo porque é a lei. A lei é você pagar o mínimo. O teto sim, é o quanto seu bolso, né? Sim. Claro que, mas aí você vai quebrar a minha empresa? Não. Mas se você vê que você achou um talento diferente, né? Se você precisa de um financeiro, hoje tem peças muito específicas e inclusive está acontecendo muito canibalismo aqui no ar, que é um empresário roubando o outro, porque não tem. Sim, não tem mesmo, sim, né? E aí, se você prestar atenção também, falta qualificação. Isso aí eu puxo a orelha mesmo dos meus seguidores e eu sei dessa dificuldade, que eu puxo a orelha de vocês em dados momentos lá, eu puxo muito, né? Mas eu puxo deles, que falta qualificação. Mas se você parar para pensar, Marcelo, que os estudos dizem que uma criança que nasceu hoje no Sul e uma que nasceu aqui, até o tempo de vida deles é diferente. Sim. Então, assim, começa na pré-escola, começa na escola, já sai no ensino médio totalmente... Sabe assim, eu tenho uma palestra muito legal hoje e eu vou no 3º ano, o menino não sabe fazer um currículo, eu acho criminoso. Eu acho criminoso. Você, sabe, empurra o moleque e fala assim, agora você vai, você tá pronto. Aí mete aquele pacote office no currículo. Ensino médio, mete o pacote office aí, vai, né? Inglês. Boa sorte, inglês fala básico. Inglês básico. E é muito complicado isso aí, viu? Tá certo. Eu costumo dizer sempre que quando você não tem medo de remunerar o mérito, a produtividade paga a conta. Sim, com certeza. Então, se eu tenho um funcionário muito produtivo, evidentemente que ele vai me trazer mais resultado. O pessoal está falando muito de ROI, né? Tá bonito Sim. falar. Se ele me traz mais ROI, por que eu vou pagar menos ele? Só que eu sou adepto e defendo que mais de 50% da remuneração seja variável. Sim. E que pelo menos 20% seja desafio. Porque eu tenho a minha variável, depende da minha venda. A gente está falando de produtivo, né? O mecânico, ele vende. Ele tem um serviço que é entregue ao cliente e é cobrado por isso. Né? Um vendedor, né? Por exemplo, motocicleta, de automóvel, seja do que for, de medicamento, ele vende. TV Gazeta vende lá, né? Os espaços na programação, é venda. Se ele vende muito, ele vai ganhar proporcional à venda, mas se ele chega em patamares ousados, aí ele ganha premiações. Isso aí me lembrou muito, eu chego nas lojas para dar treinamento, o meu trabalho é muito de bastidores, tá? As pessoas falam, o que você faz? Às vezes eu mesmo confundo, o que eu faço? Porque é tanta coisa. Sim. E aí eu chego nas lojas e aí a maioria das lojas do varejo tem uma lista de vez. Não, a gente usa a lista de vez porque vai rodando, vai girando, o movimento é fraquinho e tal. Gente, a lista de vez... Agora é minha vez, agora é minha vez. A lista de vez, ela deixa o preguiçoso assim, ó, flutuando, porque uma hora vai chegar a minha vez. Sim, então eu vou fazer o que eu quiser nesse intervalo, isso, né? E aí eu até você não abre mão da lista de vez, porque ela é muito boa também para ver o ticket médio, né? E várias outras coisas. Mas assim, vamos rodar a lista de vez com essas informações. E aí eu coloco lá. Cara, incrivelmente, com 2 semanas o preguiçoso ele sai, porque ele é descoberto. Né? E assim, é igual você falou, assim, eu posso ter mais, mas você tem que me comprovar que a gente consegue juntos. Traz para mim que a gente divide. Isso. Eu confio muito nisso. Eu vou pegar um pouquinho de água para a gente não ficar com a garganta seca e aproveitando, fazendo aqui o merchan do nosso parceiro Minerale. Uma água com pH de 7,37, água de verdade, saudável, que vai ajudar você a ter mais saúde. Então, se for tomar água mineral, toma Minerale. Vou tomar uma aguinha aqui, enquanto a gente conversa um pouco e depois a gente faz mais merchan. Agora é da Minerale. Uhum. A terceira pergunta é: qual é o erro número 1 que o pequeno empresário comete ao anunciar uma vaga?
na tua Gente, opinião? hoje mesmo eu recebi vaga sem o cargo. Ele até tentou ali umas qualificações, mas eu falei, mas você não vai colocar o cargo? Né? A gente comentou um pouquinho aqui nos bastidores que hoje eu estudo muito o LinkedIn, né? Certo. O LinkedIn fala muito disso das mulheres. As mulheres são tão criteriosas, mais que os homens, né? Você vê que até o seguro pra gente é mais barato, viu, meninos? Muito mais criteriosos. E aí, a gente não se atreve em vagas que a gente sabe que não cabe. A mulher tem muito essa noção. Poxa, eu vou ali porque me cabe, eu não vou. O homem tem mais essa... Ele é menos... É mais sem filtro, né? E aí, se você já não sabe o que você quer... Né? Eu estava no evento essa semana e falou... A menina falou lá... Ela falou, eu quero uma farmacêutico. Gente, as pessoas que estão no ensino médio mandam. Terminou o ensino médio, manda. Fez curso de pedreiro, manda. Fez não sei o que, manda. Quer dizer, a pessoa não tem... E já não lê de forma nenhuma. Sim. Então, se você não colocar ali para mim, né, estruturar aquela vaga, quanto que paga, qual o horário, qual a idade, tem que ter escolaridade acima do quê, tem que morar perto ou não, que são coisas que eu acredito muito também, tá? A gente estava falando também um pouquinho do salário motivacional. Eu fiz uma seleção para uma empresa agora que lá dizia que se você morasse a mais de 60 minutos da empresa, não contratava. Hoje eu pego um candidato que está 3 meses parado, um pai de família está desesperado. Sim. Ele vai falar que quer R$1.500. Ele está desesperado por R$1.500. Só que a empresa é no 2º distrito. E ele mora na parte alta da cidade. Não consegue a vaga. E ele vai de bicicleta. Nossa. Você acha que ele vai passar o 3º mês ali com a gente? Não. Ele vai no primeiro, pensando nos 1.500. Aí ele vai pagar aquelas contas básicas, levar um alimento, né? Mas aí no segundo ele vai falar, que eu... Entendeu? Isso aqui tá pesado para mim. No terceiro vai falar, cara, isso aqui é surreal, não consigo, não aguento. E aí você pega uma pessoa acima dos 45, 50 anos, de bicicleta indo ali do Tancredo Neves pro bairro do 15, entendeu? Então, é melhor a empresa que tem que tem esse estudo, que tem essas métricas, falar, olha, não dá para você. Sim. Não é questão de barreira ou de discriminação, é porque... Tu sabe que tu tá me falando e me deu aqui uma lembrança sobre uma questão que eu acho muito importante, a progressão de carreira. Às vezes você vê a pessoa na base, ganhando o salário mínimo, que já tem família, filhos, né? Ele tem responsabilidades econômicas muito grandes. E a gente sabe que não dá. A gente sabe que não dá. Que é diferente de um jovem estar entrando no mercado e ganhar 1.621. Ele mora com os pais, ele vai tomar essa grana aí para ele ter uma qualidadezinha de vida para ele, mas ele não tem essas responsabilidades financeiras tão grandes. Só que esse jovem entra, vamos lá, com 18. E se ele passa lá 5 anos na mesma função, o salário dele vai ajustar o quê? Inflação. Ele vai possivelmente até perder poder de compra durante esses 5 anos. Só que nesse meio período ele começou a namorar, noivou, casou, teve filho, tem uma família. Como é que ele administra uma família com 1.621? Não dá. A gente sabe que não dá. Então, eu acho que é imperativo que as empresas se adaptem a fazer uma progressão obrigatória de carreira. Você falou aí, a maioria dos jovens cai nessa pergunta de seleção. Sim. Como você se vê daqui a 5 anos? Que é uma das mais feitas. Né? Se você está começando um namoro hoje, eu até digo nas palestras, por favor, gente. Você está começando um namoro, como é que você se vê daqui a 5 anos com outra pessoa? Você não vai falar se pessoa namorada, né? Sim. E acontece muito com o jovem. Eu faço toda a triagem, o empresário vai entrevistar, e aí ele fala para o jovem, como é que você se vê daqui a 5 anos? Aí ele fala, daqui a 5 anos eu me vejo concursado, morando em outro estado já. O cara faz só o X. Certo. Entendeu? E aí, por outro lado, quando eu vou fazer entrevistas com meninos de 19 anos, aí aquele que mora com o pai, a mãe já tem um carrinho legal, aí o outro acabou de engravidar a namorada, foi pai, paga um aluguel, cara, aquele menino vai morder aquela vaga. Sim. Ele não quer que ninguém tire aquilo ali de perto dele. E o outro vai falar, no primeiro... não vou mais não. Tá muito ruim, tá todo dia tem que ir. Isso, e esse paternalismo brasileiro, né? Que eu acho que é das nossas origens, né? Assim. O pai e a mãe falam assim, não, meu filho não vai fazer qualquer trabalho não. Exatamente. Volta para casa, filho. Mamãe faz o café da manhã. Né? Interessante como a cultura americana, ela empurra o filho para trabalhar. E para empreender, principalmente. É interessante isso. O brasileiro empreende depois de seus 30, 35 anos. O americano com 20 anos está montando empresa. Com 22 quebrou, com 23 começou de novo, com 24 está indo para frente, mudou de empresa, vendeu. Com 30 anos, o cara é PhD. Olha a dinâmica, como é diferente você fazer todos esses testes dos 20 aos 30 e depois você ter uma maturidade para escalar o teu negócio, né? Para ter um time hiper formado ali, para o teu negócio realmente tomar proporções maiores. Eu acho que isso é uma grande diferença. Então vamos lá. Turnover. De quem é a culpa e quanto custa para a empresa, a Criana, contratar uma pessoa errada e ter que demitir depois de 3 meses, por exemplo?
Me fala um pouco do Eu vou turnover. entrar no tema aí pesado, ainda mais que eu tô com um empresário aqui na frente, que é o fim da 6 por 1, tá? Vou pedir essa licença. Tema bom e vai dar corte. Vou pedir essa licença porque quando você fala da rotatividade de uma empresa, né, do próprio absenteísmo, assim, eu tenho sentado com muitos empresários que me perguntam isso. Não, eu super entendo o seu lado, mas eu quero saber quem é que vai pagar essa conta. Eu quero que você me diga quem vai pagar essa conta. E eu vou dizer para você, essa conta já está sendo paga. Já está sendo paga com pessoas altamente doentes, né, depressivas, com pais que têm 5 dias de licença maternidade, voltando para casa, voltando para o trabalho frustrados, né? Sim. Com mães também que têm que... Marcelo, a maioria das mulheres que engravidam, elas já saem com aquela certeza de que elas vão ter 4 meses de licença maternidade, mais um de férias. Se eu tiver, graças a Deus, eu vou emendar os 5 porque eu vou ser demitida. Ou porque eu vou pedir porque eu não... Ainda mais quando é a mãe de primeira viagem, que a gente chama. Então, assim, se a gente não parar para falar dessa pauta agora, se a gente não colocar ela em prática agora, tá? Isso não é moda, não é convicção política, não é nada disso. Assim, ela é uma necessidade extrema, porque eu acho que essa conta já está sendo paga e ela está muito cara. Já Agora, paga hoje. já paga hoje. Mas vamos supor que não fosse. Ela parece muito cara para um empresário que pensa nela hoje, certo. Mas quando ele rodar, ele vai ver que ela saiu... ela foi mais fácil de resolver naquele momento do que ele olhar e ter um corpo totalmente doente, né? Que a gente fala tanto do capital humano, que é uma das maiores riquezas da empresa, e você olhar uma empresa totalmente adoecida, e aí tá entrando até naquela questão que ninguém quer trabalhar. Eu não aguento mais ouvir isso, mas ninguém quer trabalhar, mas o auxílio e papapá. Gente, e eu tenho dito muito assim, desculpa, se você tá perdendo para um auxílio, a tua empresa é muito ruim. É muito ruim. Interessante, gostei da abordagem. Entendeu? Gostei. Mas, assim, eu tô lendo um livro que chama O Valor da Vida no Trabalho. E fala muito sobre o ambiente de trabalho e como a empresa ela precisa cuidar da saúde emocional dos seus colaboradores. Pelo próprio bem, pela sua manutenção. Né? Então, se eu não consigo ajudar o desenvolvimento emocional, se eu não consigo ajudar, por exemplo, a gente fala muito de educação financeira nos projetos lá pelo CDL. Se o meu funcionário está com um problema financeiro, fatalmente vai atrapalhar o cotidiano dele e a produtividade dele. Então, a empresa não adentrar nessas responsabilidades custa muito para ela. Mas aí, se a gente entra no mérito que as empresas, a maioria aqui do Acre, são familiares, aí você fala, o meu corpo de funcionários vai adoecer, muito provável que chegue em você. Chega em você. E aí, a gente parte também da questão que o teu primeiro cliente é o cliente interno. Né? Eu sempre acreditei nisso, sempre. Sim. A gente tinha essa loja que eu citei do shopping, a gente tinha uma rádio, que era o nome da loja, e aí a gente fazia um cliente oculto dentro da loja. A gente queria fazer primeiro o cliente interno, depois levar para o externo. E aí faz uma anotação aqui de coisas que você não gosta aqui da loja, não precisa se identificar que a pessoa não quer falar. Gente, eram coisas tão bobas, assim, gente que eu falava, eu não gosto da música que toca aqui na loja. E isso tem muito também da questão da empresa estar nem aí está acontecendo lá, porque ele fala, não, são meus funcionários, isso vai chegar nele. E aí tem a questão também de pertencimento, Marcelo, que a gente estava conversando também agora há pouco, da questão do salário motivacional, assim. Tem funcionários que hoje não podem nem consumir o que ele vende. A maioria. A grande maioria. Então, assim, começa um adoecimento e aí quando a gente parte para essa empresa familiar, vai adoecer geral. Com certeza. Teu filho tá lá dentro, teu esposo tá lá dentro. Com certeza. Eu vou pedir licença de tomar um cafezinho, se você quiser, fica à vontade, porque o pessoal da Vovó Pureza fez uma graça com a gente, trouxe vários fardos de café que a gente toma aqui no programa. Eu gosto muito desse café, e quem quer café de qualidade, toma Vovó Pureza. Continuando, Rapelo, isso é mais caro para o empresário? Treinar a técnica de quem tem atitude ou tentar consertar o comportamento de quem é mestre na técnica? O que é que tu acha? São duas vertentes bem diferentes, né? Eu tenho um cara com atitude e vou treinar ele. Ou eu vou ter que mudar a atitude da pessoa que é boa na técnica. O que é que tu vê como mais lógico para o empreendedor? Eu acho que tentar mudar adulto é complicado. Difícil, né? Dizem que você só cuida do homem até os 7 anos de idade ali, no máximo, né? Estourando. Então você vai bater muito de ponta de faca e... O comportamento não se muda. Eu acredito assim, você abate boa,
Você pratica e você consegue chegar ali ao elevado. Mas, por exemplo, eu vou contratar a caixa. Eu foco no comportamental ali, eu faço testes e mais testes, inclusive de confiabilidade. Certo. Né? Quando eu vou contratar a caixa, uma das primeiras coisas que eu falo para o empresário, pega alguém sem experiência. E a gente fala dos vícios, né? Pega uma menina que sorri, que é bacana, que fala bem. E aí você tem, por outro lado, o caráter não se molda. Você vai treinar caráter. E graças a Deus, algumas coisas que ainda não vêm da faculdade, não quer, né? Igual, diferente de um diploma. Certo. Então, assim, eu não acredito, né? Só que eu acho que o treino também não pode vir no sentido de apagar incêndio, de bombeiro. Tem muita empresa que faz só isso, né? Deu tudo errado, vamos treinar. Treinar o quê? Entendeu? Se não teve base, se não teve início, se não teve... E aí eu acho também que treinar, eu acho que é desde o início, assim. Tem que ter todo o perfil da empresa, tem que seguir os processos, né? É diferente das empresas. Muitas me contratam, eu já demiti muitos clientes, assim, que a gente vê que não tem condição alguma. Certo. Interessante. Essa aqui eu acho bem legal também. Existe algum vício ou característica específica do trabalhador aqui do Acre que o empresário precisa aprender a gerenciar? Cultura mesmo. O que você acha que chama mais atenção? Tem vários. Tanto que o shopping ralou muito para chegar onde chegou. Via vez de shopping, né? Quando você falou que as pessoas iam trabalhar no domingo, no feriado, no dia santo, o pessoal, peraí, que é isso que tá acontecendo? E aí ter o meio-dia, as empresas fechavam a portinha, abria 2 da tarde, tem Siesta. Tem muita empresa, a gente vai na Bolívia e ainda se surpreende, né? E tem muita empresa que ainda faz, se você não respeitar, né? Você gosta de um produto, fala, não, eu só vou às 2, eu sei que seus olhos vai abrir de novo aquela botinha ali 2 horas. E aí, quando você gosta, vai embora. Só que o shopping, que é a Disney, né? Que é ali viu baixo dando 10 às 10, e as pessoas mal sabem que o maior funcionamento do shopping, eu já passei muitas madrugadas lá, é na madrugada, tá? Sim. Quando vai fazer meia de treino, só pode começar depois das 10 da noite. Aí você pede para uma menina ficar lá, uma vendedora e um supervisor, ligar para o marido e falar, ó, eu vou chegar às 4 da manhã porque é virada de campanha no shopping. Quero ficar louco, como assim? Então, assim, tem coisas que para nossa cultura ainda é muito engessado, né? Eu acho que eu citaria inúmeras, que o acreano tem mesmo, que eu acho que não é nem nosso, propriamente, é muito nordestino, assim, né, nós fomos, né, tivemos essa ascensão aí, então, é muito cultural norte mesmo, o nordeste, eu acho que tem. Legal, legal. A 7ª pergunta é: o que falta para os nossos talentos pararem de querer sair do estado e passarem a desejar crescer nas empresas aqui do Acre? Isso conversa muito com o momento que a gente está vivendo. Tem muita gente indo embora em Santa Catarina, em São Paulo, o pessoal aposentado lá para o João Pessoa, na Paraíba. O que é que tu me diz para esse talento, para essa mão de obra que está indo embora? Será que não tem vez aqui? Eu acho que acho não. Os estudos comprovam que nós tivemos um êxodo muito grande mesmo nesses últimos anos. Principalmente, eu acho que nos 3 últimos, né? Certo. Eu acho que o puxão de orelha, mais uma vez, é para o empresário. Eu não sei se eu estou contaminado em puxar a orelha de vocês. Eu acho que eles não estão fugindo do Acre, eles estão fugindo da falta de futuro, sabe assim? Se você parte pro plano aqui que a gente não tem nem diversidade nas empresas, né? Sim. Você vê que as empresas que mais estão crescendo, a Vivo, Itaú, é tudo baseado em diversidade. Então aqui já está difícil de emprego. O camarada tem tatuagem, cai. Piercing, cai. Transexual, cai. Aí, quer dizer, ele fala, não estou me encontrando, não estou cabendo aqui. Vou para o mercado mais aberto. Vou embora. Então é a falta de futuro que ele está. Eu acho que a gente está um pouco sem perspectiva mesmo. E aí é um estado totalmente contaminado pela política do contra-cheque. E aí, se você partir desse ponto, você ainda tem, eu falo aqui sem medo de errar, eu tenho inúmeros amigos empresários que têm a mulher, a esposa, no governo. Aí o político tem a esposa Toda a família tem alguém no governo. Aí então, quer dizer, já não bastasse a política do contra-cheque, tá todo mundo do rico lá dentro. Então sobrou o quê pro pobre? Sim. João Pessoa, Santa Catarina, para os subempregos. Quem fala para mim que vai para Santa Catarina, eu falei, você vai ser camareira, você vai lavar prato. Se você for branco e tiver ainda... Porque ainda tem a questão de ser branco e ter um sotaque arrastado, que eles são altamente xenofóbicos. Se você for para Santa Catarina... E você vai ser... Eu tenho pessoas que já voltaram, que estão voltando e que comentam muito, né? E se você for negro lá, é uma cidade extremamente preconceituosa. Então, eles estão indo para subempregos, mas eles querem o quê? Poxa, mas na minha folga tem uma praia.
Eu tenho a Brisa, meu filho tem lá um lazer gratuito, que a gente comentou também aqui nos bastidores, que hoje, se você não tiver 300, 500 reais para sentar no shopping, você não tem opção de lazer. Né? O Acre está resumido em igreja evangélica, facção criminosa, farmácia e galerias. Né? Então, assim, não tem lazer. E quando a gente fala Falta opção mesmo. E quando a gente fala que não tem lazer gratuito, até eu pago, eu parei para pensar que eu fico, caramba, eu vou para onde? Então, assim, é muito difícil, Marcelo. A gente tá num caminho assim sem saída. Nós temos um negócio familiar nosso lá em Cruzeiro do Sul também, e às vezes eu gosto muito de ir a Cruzeiro do Sul. É uma delícia. E aí algumas vezes eu comento em casa, mas Cruzeiro do Sul é pequeno. Eu falei, mas não oferece tão menos do que Rio Branco, não. Eu moraria lá facilmente. Cruzeiro do Sul é pacata, é acolhedora, Sim. é organizada. Cruzeiro do Sul eu acho uma cidade muito legal. Um abraço aos amigos cruzeirenses. Tá? E a pergunta final, Raquel. Qual o conselho de ouro para o empresário que quer montar um time de elite agora em 2026? Fala pra gente. Dá chance para as pessoas sem experiências. Dá chance para a galera que está saindo aí do ensino médio, da faculdade propriamente dada, do curso de administração, ele que está com fome, que está querendo ganhar dinheiro. Talvez sejam as pessoas que esperem crescer, como você falou, na empresa que ela entrou, que não queira ir embora no meio do trajeto. Está surgindo muito isso, inclusive, todas as vezes que eu me deparo numa empresa com uma questão, inclusive de financeira ou de golpe, foram pessoas que já vinham com vícios, foram pessoas que já vinham de empresas que já conheciam tudo que tinha para dar oportunidade para as pessoas sem experiência. Treina. É mais caro, mas é igual a gente falou, a longo prazo sai barato, sai mais barato. Sim. Entendeu? Eu acho que aquela história de vestir a camisa, de ter DNA, é impossível para uma pessoa que veio até amando outra empresa. Poxa, mas lá era tão legal, meu chefe era tão bacana. E tudo ele vai falar no ex, né? Poxa, sim, mas não era assim que a gente trabalhava lá. E o menino que chegou agora com 18, o meu filho entrou, vai fazer 4 anos na concessionária. De 10 palavras que ele fala lá em casa, 8 é o nome da concessionária. Se apaixona pelo negócio, cria raízes, né? Então, esse é o DNA. Não tem como ter DNA. Se ele já passou ali por 5, 6 empresas, como é que ele vai pegar teu DNA? Pode pegar. Então você está falando quem trabalhou? Não estou falando disso. Estou falando que o vestir a camisa e o DNA propriamente é de uma pessoa que veio e falou, cara, é aqui que eu quero estar, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero ser visto daqui a 5 anos novamente. Né? É claro que eu entrei como vendedor, mas eu quero daqui a 5 anos estar num carrão bom, ter um telefone bacana, ter dignidade, minha filha ir para a faculdade. E eu acho que é isso, é o crescer junto, dá a chance aí de um moleque crescer junto contigo, é isso. Eu concordo em gênero, número e grau, como falava antigamente, né? Então, e eu faço isso. Dou oportunidade hoje para jovens, você tem que ser mais acolhedor com ele, você tem que ser mais conselheiro com o jovem, mas ele vem com um nível de energia e dedicação que se você conseguir direcionar, e tem que ter tempo, paciência, porque a liderança fala um pouco sobre isso, né? Muitas vezes a pessoa vai para o cargo de liderança por causa da remuneração, mas não está pronta para ser um líder. Eu já entraria aí com outra, eu sou fã assim, incondicional do Sistema S. O teu dinheiro, que eu falo empresário, ele vai virar imposto. E tem como você transformar ali no... Passou de 30 funcionários, você tem que ter um jovem aprendiz. Sim. Ah, não cheguei, mas eu quero pegar 2. Você tem como adotar um jovem aprendiz. Você vai lá no Senac, lá no Senai e fala, eu vou adotar 2 jovens aqui e eu vou pagar a bolsa dele. O moleque tá lá treinando 1 ano, 2, depois você vai lá opa, esse talento é meu. Vai pescar. Vai pescar, tá pronto. Marcelo não teve que atrasar ou parar o time dele para ir olhar aquele menino lá. O menino veio altamente, porque eu falo para os jovens hoje, quer dar um up assim, vai no Senac, vai no Senai. E outra, tem o PSG, tem gratuito, porque eu ouvia muito, mas é caro. Sim. Tem os programas de gratuidade. Vocês que são do comércio têm a maior facilidade para entrar ali. Então, é uma outra ponta que eu deixo aí também. Raquel, muito obrigado pela disponibilidade, pela contribuição. O CNPJ-Cast debate o dia a dia do empresário na prática, sem tanto teorês. E para você, amigo empresário, obrigado pela audiência. Espero ter conseguido ajudar em suas dúvidas. Até mais e bons negócios.